A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Agradeço também ao nosso pastor presidente, bem como a toda a equipe da Rede Brasil, pela oportunidade de usar este veículo de comunicação através da TV, através das redes sociais, para que possamos ensinar as profecias da infalível e inerrante Palavra de Deus. E quero agradecer também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa escola de teologia ou de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, quero agradecer as suas orações, as suas mensagens que nos são enviadas diariamente, e não só a minha pessoa, mas toda a equipe que coopera conosco aqui nos Instantes Finais, nos sentimos felizes em receber a sua mensagem e receber não só a sua mensagem de parabéns, de elogios, mas também as suas críticas, as suas sugestões. Como eu sempre digo aqui, a sua opinião é muito importante para nós. Se você ainda não enviou sua pergunta ou sua mensagem, anote aí o WhatsApp, é o 99466-1010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, versículo por versículo. Este livro maravilhoso, esse livro extraordinário, né? Esse livro que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E eu quero confessar algo aqui a vocês, tá? Eu já li esse livro várias vezes, já tivemos a oportunidade de, alguns anos atrás, explicá-lo no programa, versículo por versículo, mas à medida que vamos lendo, estudando novamente, nós vamos descobrindo coisas novas e tem sido uma experiência maravilhosa também para mim estudar, reler mais uma vez este livro. Nos programas anteriores, nós já estudamos os 7 primeiros capítulos do livro. Por favor, abre aquela tela que traz o resumo muito bem. Deixa eu trazer aqui uma breve recapitulação daquilo que nós vimos. Deixa eu aparecer aqui, por favor, nessa tela, por favor, para que nós possamos trazer aqui uma breve recapitulação. Deixa eu aparecer aí, por favor, abre a tela, por favor. Isso, muito bem. Então, no capítulo de número 1, nós estudamos que por volta do ano 600, mais ou menos 606, mais ou menos antes de Cristo, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou o povo judeu para a Babilônia em 3 levas, e dentre eles, alguns jovens foram selecionados, foram escolhidos para estar trabalhando no palácio, né? Dentre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam os nomes de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E através daqueles 4 jovens, Deus realizou coisas maravilhosas lá em Babilônia, inclusive Deus deu oportunidade a alguns reis lá da Babilônia, como o rei Nabucodonosor, o rei Dario, o rei Belsazar, poderem desfrutar de experiências com o Deus eterno, com o Deus poderoso, né? Com o Deus Altíssimo, como é descrito no livro de Daniel. No capítulo 2, nós estudamos sobre aquele sonho de Nabucodonosor, aquela grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, e nós já explicamos o significado dessa profecia, desse sonho, que Deus mostrou ao rei Nabucodonosor em sonho, mas que foi interpretado e revelado pelo profeta Daniel. No capítulo 3, nós estudamos a ocasião em que os jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram diante da estátua que foi erguida pelo rei Nabucodonosor, e aqueles 3 jovens hebreus foram lançados lá na fornalha de fogo, que estava aquecida 7 vezes mais. E o que acontece? Quando o rei Nabucodonosor olhou, ele não viu só os 3 jovens, ele viu 4, e o 4º homem era semelhante ao filho dos deuses, que estavam ali passeando no fogo, e o fogo não conseguiu matar
aqueles jovens hebreus, eles saíram ilesos, nem mesmo as suas roupas, as suas vestes foram queimadas. No capítulo 4 nós estudamos o sonho de Nabucodonosor, aquele sonho daquela grande árvore que foi cortada, e vimos depois que por causa da soberba daquele rei Nabucodonosor, ele ficou como um animal por 7 anos, recebendo orvalho do céu, né, comendo pasto como boi, até que ele olhou para o alto, tornou a vir o seu entendimento, e ele reconheceu que é Deus que tem um domínio sobre o Filho dos Homens, e depois ele foi restituído ao seu trono e a sua glória lhe foi aumentada. Nós estudamos também o capítulo de número 5, que foi a ocasião que o rei Belsazar estava bebendo vinhos e mandou buscar os utensílios da casa de Deus, os utensílios que haviam sido levados lá do templo de Jerusalém. E ele começou a beber vinho naqueles utensílios, naquelas taças que haviam sido confeccionadas para o culto a Deus. E Belsazar, com 1000 dos seus grandes, deram louvores aos deuses de Babilônia, quando ele viu uma sentença escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, ficou perturbado, seus joelhos bateram um no outro, e aí Daniel entra para trazer a interpretação daquela sentença e disse a ele o significado daquela sentença. Mene, Mene, Tekel, Parsim, o tempo foi contado, você foi colocado na balança e foi achado em falta, e o reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Nós já estudamos esse capítulo 5. Estudamos também o capítulo 6, daquela conspiração, né, dos presidentes, dos príncipes, que vasculharam a vida de Daniel e não viram nenhuma falha, não encontraram nenhum defeito para acusá-lo. E o que aconteceu? Perceberam que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. E fizeram com que o rei Dario assinasse um decreto proibindo que alguém fizesse qualquer petição a outro homem ou a outro Deus, senão ao rei Dario. Era, na verdade, uma emboscada, uma cilada para matar Daniel. O rei Dario não sabia disso, assinou a sentença, o decreto. Quando os inimigos de Daniel perceberam, viram ele orando, denunciaram ele ao rei. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas naquela noite o profeta Daniel recebeu uma presença de um ser angelical, que esteve com ele a noite inteira ali, naquela cova, e impediu que os leões devorassem o profeta. E a história diz que o rei Dario ficou tão enfurecido que mandou lá para aquela cova, não só os príncipes, os presidentes, mas até a sua família, que foram devorados pelos leões, mas Daniel continuou servindo aos deuses, aos reis, né? Lá da Média, os reis da Pérsia, porque ele prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro. E também, na semana anterior, né, nos programas anteriores, nós estudamos, já começamos essa segunda parte aqui, você sabe disso. Eu sempre faço questão de estar repetindo, vez por outra, que é para reforçar, não é? Para a gente estar sempre lembrando, não esquecer, e também dar oportunidade àquelas pessoas que não assistiram os programas anteriores. Mas se você perceber, há uma linha imaginária aqui que divide o livro de Daniel em 2 partes principais. Essa primeira parte é a parte histórica. Existe profecia aqui, professor? Sim, existe, mas a maioria desses capítulos trazem histórias. Já que nesta parte inferior aqui, nestes 6 capítulos, que é do capítulo 7 ao capítulo 12, é mais a parte profética. E aí, eu vou ser sincero a vocês, é a parte mais complexa, mais difícil do livro, e aí nós vamos estudar de uma forma mais, né, pausada, com mais cautela, com o uso de mais imagem possível, para que nós possamos ter uma compreensão dos sonhos, das visões e das profecias dessa parte aqui que nós chamamos a parte profética do livro. E nós já estudamos capítulo 7, esse capítulo tremendo, aqui onde Daniel teve a visão daqueles 4 animais simbólicos. Nós estudamos nas semanas anteriores, né? Um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas entre os dentes, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas,
um animal terrível, espantoso e muito forte, que tinha 10 chifres. Dos 10 chifres nascia outro chifre que caía 3 chifres. E aí nós estudamos que este sonho, essas visões de Daniel apontava para os reinos futuros, né? Tanto o próprio Império Babilônico, como o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e até mesmo o governo do Anticristo. E também fala sobre o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que vimos no capítulo de número 7. A partir de hoje, nós iniciaremos o capítulo de número 8, que descreve mais uma visão do profeta Daniel, que é a visão de um carneiro e de um bode. Abre essa tela, por gentileza. Muito bem, esse é o tema do capítulo 8, a visão de um carneiro e um bode, e eu gostaria já de antecipar para vocês que esse carneiro e esse bode tanto representam pessoas, como também representam reinos. Traz a tela, por gentileza, para eu trazer já uma explicação. Você vai perceber aí que há muita semelhança entre o que foi revelado no capítulo 2 ao rei Nabucodonosor, aquele sonho da grande estátua, o que foi mostrado a Daniel no capítulo de número 7, aqueles animais simbólicos, e o que foi revelado a Daniel em visões do capítulo 8, que são esses 2 animais, que é o carneiro e o bode. Você vai perceber isso, que há muita semelhança. A diferença é que, no capítulo de número 2, que mostra aquela grande estátua, nós vamos perceber que estava mostrando não só a Babilônia, como também o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, o governo do Anticristo e o próprio reino milenial de Cristo. Capítulo de número 2. No capítulo 7, que aparece aqueles 4 animais, também ele está falando ali tanto do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, do governo do Anticristo, e também revela ali o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo de número 8, você vai perceber que a profecia ela vai destacar principalmente 2 grandes impérios, que é o Império Medo-Persa e é o Império Grego. Então nós vamos perceber que a ênfase do capítulo 2 está nesses 2 impérios. Vou repetir, o Império Medo-Persa e o Império Grego, sendo que quando ele descreve o Império Grego, nós vamos perceber também que ele vai falar de outros personagens. Deixa eu falar aqui dessa câmera. Então, quando ele estiver falando sobre o bode, que tem um chifre entre os dentes, que está falando de um império, e nós vamos daqui a pouco revelar para vocês que império é esse, e também vai mostrar sobre eventos ou sobre profecias que não estão no capítulo 2, que também não estão no capítulo 7. Nós vamos falar de algumas profecias, nós vamos falar de alguns personagens que ainda não abordamos ainda. Por exemplo, só antecipando para vocês, nós vamos falar, por exemplo, daqueles 4 generais de Alexandre, né? Nós vamos falar um pouco sobre aqueles generais, sobre aqueles reinos depois da Grécia. Nós vamos falar um pouco sobre Antíoco Epifânio, porque o capítulo 8 descreve isso. Então é muito importante, eu quero lembrar aqui mais uma vez que é muito importante que você esteja com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações. Nós estamos fazendo o possível para facilitar os estudos, né? A gente se reúne com a equipe de artes e estamos trazendo muitas imagens nos programas. Se você perceber isso desde o programa passado, né? Trouxemos aqui muitos mapas, muitas imagens, com esse objetivo, né? De facilitar a compreensão. A gente tem trazido, você sabe disso, é uma característica do nosso programa, a gente tem trazido o texto na própria tela, porque se você estiver em um ambiente que você não possa manusear a Bíblia, você pelo menos leia o texto lá na sua tela, mas não esqueça disso. Se você tiver possibilidade, esteja com a sua Bíblia, porque vez por outra estamos lendo outros textos bíblicos, e também, se você puder, você vai tirando foto aí, fotografando, para que você possa acompanhar o estudo desta parte profética do livro. Então, como nós já prometemos, hoje nós vamos para o capítulo de número 8, e eu já quero convidar, não é, para nós iniciarmos o estudo do versículo 1, não é? O que será aí este carneiro, o que será que representa este bode,
lá na visão do profeta Daniel. Vamos ver, versículo 1 diz assim: no ano terceiro do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Bem, é bom lembrar isso, que esta é a segunda visão do profeta Daniel. A primeira que nós já estudamos, o capítulo de número 7, que foram os 4 animais simbólicos, né, que nós já estudamos nos programas anteriores. Aquela primeira visão dos 4 animais simbólicos ocorreu mais ou menos no ano 555 a.C. Esta segunda, que é a visão do carneiro e do bode, ocorreu mais ou menos no ano 553, foi 2 anos depois, durante o reinado de Belsazar, que era filho de Nabonido e também neto do rei Nabucodonosor. Observe que coisa interessante. No capítulo 7, versículo 1 diz: no primeiro ano de Belsazar. O primeiro ano de Belsazar, mais ou menos 555 a.C. Capítulo 8, versículo 1 diz que foi no terceiro ano do reinado de Belsazar, então era mais ou menos 553 a.C. Sem dúvida, era mais uma visão profética. Deus estava revelando a Daniel detalhes do que ocorreria nos impérios Medo-Persa e Império Grego, que foram 2 grandes impérios que sucederam o Império Babilônico, você sabe disso. Eu gostaria, abra por favor aquela tela que nos mostra os impérios Medo-Persa e Grego lá no livro de Daniel, já para a gente ir revelando o significado desse bode e desse carneiro. Muito bem, então para você já ir percebendo a semelhança dos capítulos 2, capítulo 7 e capítulo 8 de Daniel, eu vou trazer já para vocês, para facilitar a compreensão, eu já vou trazer para vocês o significado destes animais que estão no capítulo 7 e capítulo 8, ok? Então você vai perceber que no capítulo de número 2, o Império Medo-Persa, traz a tela por favor, deixa eu aparecer por favor aqui. Então observe, no capítulo de número 2, o Império Medo-Persa é representado aqui pelo peito e os braços de prata. E você deve lembrar isso que nós dissemos aqui várias vezes. São 2 braços exatamente porque foram 2 povos, os medos e os persas, que se uniram para lutar, para conquistar a Babilônia. No capítulo de número 7, este grande império chamado Medo-Persa, ele é representado por um urso, que se levanta de um dos lados. Quando o texto diz que ele se levanta de um dos lados, significa exatamente isso, que os persas prevaleceram sobre os medos, ou que Ciro prevaleceu sobre Dario. Nós já estudamos isso. Essas 3 costelas entre os dentes falam exatamente das primeiras conquistas desse grande império, que foi a Lídia, aquela região da Ásia Menor, o Egito e a Babilônia. E no capítulo de número 8, que é esse capítulo que nós estamos estudando, o Império Medo-Persa é representado aqui por esse carneiro. Que coisa interessante. Olha, Deus é tremendo. Como Deus é detalhista. Como Deus traz detalhes nas profecias. E eu quero deixar bem claro que Daniel recebeu essa visão, mas quem deu a visão foi Deus, tá certo? Porque isso é profético. Deus tem várias formas de revelar o futuro. Deus pode revelar através de sonhos, através de visões ou da própria palavra mesmo, né? Então, nessa ocasião, Daniel teve visões e ele descreve aqui nesse capítulo 8 o carneiro e o bode. Então, esse carneiro também representa o Império Medo-Persa e esse carneiro tem 2 chifres. Um representa a Média e o outro a Pérsia. Ou, posso dizer também, que um chifre representa Ciro e o outro chifre representa Dario. Vamos falar agora da Grécia, que também está em destaque nesses 3 capítulos. A Grécia é representada aqui na estátua do sonho de Nabucodonosor pelo ventre e as coxas de cobre. Então, nós já estudamos isso nos programas anteriores. No capítulo de número 7, ele é representado, a Grécia, não é? É representada aqui por esse leopardo, que já é, por natureza, um animal muito veloz.
mas que esse leopardo tinha 4 asas, nós já explicamos o porquê das 4 asas. Você lembra? Por conta da agilidade do exército de Alexandre. E também por 4 cabeças. E por que 4 cabeças? Porque depois da morte de Alexandre, como ele não deixou sucessor, a Grécia foi dividida para 4 de seus generais. Nós já explicamos isso. Mas no capítulo de número 8, que coisa interessante. A Grécia, ela é representada por um bode. E esse bode só tinha um chifre. Era uma espécie de unicórnio, né? Só tinha um chifre entre os olhos. E eu posso dizer que esse chifre representa exatamente Alexandre. Da mesma forma como os 2 chifres do carneiro representavam Ciro e Dario, eu posso dizer que esse chifre desse bode representava exatamente Alexandre o Grande. Então nós vamos perceber aí que quando nós estudamos o capítulo 2, o capítulo de número 7 e o capítulo de número 8 do livro de Daniel, há uma semelhança desses 3 reinos ou desses 3 grandes impérios, né? É claro que o capítulo 2 e o capítulo 7, eles se associam melhor, porque falam de mais reinos e de mais impérios. Já no capítulo de número 8, é como se Deus estivesse trazendo de forma específica este reino que iria suceder a Babilônia, que era o Império Medo-Persa, representado aí por esse carneiro com 2 chifres, e posteriormente o Império Grego, representado aí por esse unicórnio ou este bode com um chifre entre os olhos. Deixa eu voltar, por favor, para o versículo 1, só para que eu possa reler mais uma vez, já que nós já explicamos. Então, no 3º ano do reinado de Belsazar, mais ou menos 553 a.C., apareceu-me uma visão. Apareceu-me a quem? A mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Qual foi aquela que apareceu no princípio? Aquela que ocorreu no ano 555, que nós já explicamos, que foi a do capítulo de número 7, dos 4 animais simbólicos. Passa o texto, por gentileza. Vamos, versículo 2. Diz assim: e vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Que coisa interessante. Traz a tela, por gentileza. Observe que essa visão que Daniel teve foi durante o Império Babilônico. Quem estava reinando era Belsazar. Então Daniel estava fisicamente, onde Daniel estava? Estava em Babilônia. Como Deus é tremendo. Mas na visão é como se Daniel estivesse lá em Suzã, que é uma fortaleza que fica a mais ou menos 320 quilômetros em Babilônia. Então veja, na verdade Daniel estava em Babilônia, mas na visão é como se ele aparecesse lá em Suzã. Eu tive o cuidado de ler esse texto em outras versões, e eu não vou citar várias aqui, mas pelo menos mais uma, além dessa corrigida, como está escrito lá na Nova Almeida Atualizada. Nessa versão Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim: quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Que coisa interessante. Há um porquê, há uma razão pela qual a visão que Daniel tem é lá na fortaleza de Suzã, às margens do rio Ulai. Eu gostaria que abrisse o mapa para nós explicarmos aqui. Muito bem. Observe aqui, deixa eu ver se dá para você ver aqui, nesse mapa aqui é a Babilônia, essa região aqui da Babilônia, mas a cidade de Babilônia está aqui, olha. Dá para você ver aqui a Babilônia, onde está? E essa fortaleza de Suzã, onde é? Olha aqui, mais ou menos 320 quilômetros. Observe aqui essa distância entre Babilônia e Suzã. Então, fisicamente Daniel estava aqui, mas a visão é como se na ocasião da visão ele estivesse nessa fortaleza em Suzã. Então,
Suzã, na verdade, era a capital de Elão, que tornou-se posteriormente a residência de inverno dos reis persas. É interessante, não é? Foi nessa fortaleza em Suzã que ocorreu a história de Neemias, a história da rainha Ester. E hoje Suzã fica localizada mais ou menos lá na região do Irã, lá no continente asiático. Então, observe que há uma razão pela qual Daniel estava em Babilônia, mas nessa visão, é como se ele tivesse essa visão lá na fortaleza de Suzã. Por quê? Volta ao texto mais uma vez, para a gente continuar o texto. Veja o que diz a palavra de Deus. Versículo 2. Diz assim: vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Lai. E aí está uma imagem, claro, moderna, do rio Lai na atualidade. Então, essa imagem aí que aparece na tela é uma visão atual do rio Lai. Este rio fica a cerca de 32 quilômetros lá da cidade de Suzã. Traz a tela, por favor. É interessante como Deus é detalhista nas profecias bíblicas. Um ser humano comum não teria essa capacidade, essa sabedoria de dar uma visão com tantos detalhes. Aí você vai perguntar, por quê, professor? O que é que lhe chamou a atenção? É simples. Daniel estava em Babilônia, teve a visão como se estivesse na fortaleza de Suzã, desculpe, né? Às margens do rio Lai. Por quê? O que é que isso tem de interessante? O que é que isso tem a ver com essa sabedoria da profecia bíblica? É simples. Veja o que diz o versículo de número 3. Você vai entender melhor agora. Por que é que Deus mostrou a Daniel como se Daniel estivesse lá em Suzã e não em Babilônia? Abre o texto, versículo 3, diz assim: e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. Então observe, traz a tela, por favor. Daniel viu naquela visão um carneiro que estava às margens do rio Ulai. Então veja que coisa interessante. Daniel estava às margens do rio e ele viu um carneiro também às margens do rio Ulai. Volta mais uma vez o mapa, mais uma vez para nós mostrarmos aqui mais uma vez. Então, é como se Daniel estivesse fisicamente aqui em Babilônia, mas a visão, como se ele estivesse aqui na fortaleza de Suzã, às margens do rio Ulai, e nesse lugar ele viu um carneiro. Então Daniel tem a visão de Babilônia, mas era como se estivesse em Suzã. Por quê? Por qual motivo? Esse carneiro com duas pontas, com certeza, representa o Império Medo-Persa. Quer ver? Veja o que diz o versículo de número 20. Nós vamos estudar mais à frente, mas eu vou antecipar essa informação. No versículo 20, o anjo diz a Daniel, diz assim: aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Então observe que, veja aqui no mapa, aqui está a Babilônia, aqui está a Média e aqui está a Pérsia. Que exatamente esses dois povos aqui, os medos e os persas, Dario o Medo e Ciro o Persa, que vão se unir para quê? Para conquistar a Babilônia. É por essa razão que Deus mostrou a Daniel, lá nessa fortaleza de Suzã, como se ele estivesse às margens do rio Lai, porque é exatamente de lá que iria partir esses dois exércitos com destino a Babilônia, com o objetivo de sucumbir ou de destruir esse grande e poderoso império. Volta mais uma vez o versículo de número 3 para a gente estudar detalhes agora sobre esse carneiro. Traz a tela mais uma vez, abre a tela, por favor. O texto diz assim: e as duas, deixa eu ler do início. E levantei os meus olhos e vi, e eis um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. Então essas duas pontas, como nós já dissemos, traz a tela por gentileza, elas representam o quê? Os medos e os persas. Ou eu posso dizer também que representa Ciro e Dario. A ponta mais alta representa a Pérsia ou o rei Ciro, e a ponta menor representa os medos ou o rei Dario. Né? Deixa eu ver se eu falei corretamente. A ponta mais alta representa a Pérsia ou o rei Ciro, e a ponta menor, o chifre menor, representa a Média ou o rei Dario. Então,
Deus é muito detalhista. Deus mostra um carneiro é um animal só, mas essas duas pontas representam exatamente esses dois povos ou esses dois reis que iam se unir, futuro, né, pensando nos tempos de Daniel, no futuro, para sucumbir à Babilônia. Passe o texto, versículo de número 4, veja o que o texto diz. Diz assim: vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia. Observe que coisa interessante. O texto diz claramente, o carneiro dava amarradas em 3 direções. O que é uma amarrada? Traz a tela, por favor. Amarrada é uma espécie de cabeçada, de chifrada, não é? O carneiro batia forte com a cabeça, mas observe o detalhe da profecia bíblica. Essas marradas, essas cabeçadas ou essa chifrada que o carneiro dava em 3 direções. Para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, que é o sul. Que coisa interessante. Essa profecia anuncia exatamente as principais conquistas do Império Medo-Persa. Eu posso dizer isso. Volta ao mapa, por gentileza. Então, observe que as principais conquistas, que é exatamente o tema dessa tela, as principais conquistas dos medos e dos persas. Mostra aí, por favor, abre a tela, por gentileza. Então, observe. Aqui está a Média. Deixa eu aparecer, por gentileza. Isso. Aqui está a Média, de onde estava Dario. Aqui está a Pérsia, de onde vem o rei Ciro. Esses dois se uniram. E quais foram as suas principais conquistas? Foi exatamente a Babilônia, o Egito e essa região da Lídia, que é exatamente a região da Ásia Menor. Então, ou seja, o Ocidente fala de quê? Fala da Babilônia. O Norte fala de quê? Fala da Lídia. E o Sul, que o texto descreve como meio-dia, fala exatamente dessa conquista aqui do Egito. Então, que coisa interessante. O Império Medo-Persa, volta àquela tela que tem parte da estátua, que traz isso, volta, isso, abre essa tela por gentileza, observe aí, que esse urso que tem 3 costelas entre os dentes, nós já explicamos. Essas 3 costelas falam exatamente das 3 conquistas, Egito, Lídia e Babilônia. E no capítulo de número 8, o carneiro dava amarrada em 3 direções. Para o ocidente, abre o texto, volta o texto mais uma vez, para nós não citarmos errado. Para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, que fala exatamente dessas 3 conquistas, Lídia, Egito e Babilônia. Que coisa interessante. Pode passar o texto, por gentileza. Volta o texto mais uma vez. Isso. Aí diz assim: e nenhum animais podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Isso fala do poderio do Império Medo-Persa. Pode trazer a tela, por favor. Durante mais de 200 anos, esse grande e poderoso império dominou o mundo de sua época. E como diz a profecia de Daniel, nenhum outro reino, nenhum outro poderio pudesse vencê-lo. Ninguém pôde vencê-lo durante aquele período. A história nos diz que em 539 a.C., naquela mesma noite que o rei Belsazar estava se banqueteando, não é? Com 1000 de seus grandes, quando o rei Belsazar estava dando louvores aos deuses pagãos, profanando os vasos, os utensílios do templo de Salomão, que haviam sido levados para a Babilônia, naquela mesma noite caiu o Império Babilônico. Aquela sentença que Deus escreveu na parede, lembra disso que nós já explicamos? Mene, mene, tekel, parsim, que nós já explicamos em programas anteriores, que Daniel trouxe a interpretação, dizendo o que significava isso. Contou Deus o reino, pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, cumpriu-se na íntegra, não é? Conforme Deus havia revelado a Daniel. E como nós já dissemos, nós já explicamos o capítulo de número 5, o profeta Daniel chegou a ver o cumprimento dessa profecia. É muito interessante isso.
Daniel chegou a ver o cumprimento dessa profecia, porque quando os medos e os persas invadiram a Babilônia, Daniel estava lá em Babilônia e presenciou, inclusive Daniel chegou a exercer funções privilegiadas, tanto no reino dos medos, como também no reino dos persas. E é bom nós lembrarmos isso. Foi exatamente durante o Império Medo-Persa que o povo judeu retornou para Jerusalém. Lembra disso? Que o povo de Israel esteve cativo em Babilônia durante 70 anos. Então, durante grande parte daquele domínio, eles foram dominados pelos babilônicos, pelos reis Nabucodonosor, pelo rei Nabonido, pelo rei Belsazar. Mas depois que os medos e os persas conquistaram a Babilônia, e depois a história vai nos mostrar isso, que Ciro prevaleceu sobre Dario, e foi nos dias de Ciro que Deus, usou Ciro para mandar que o povo voltasse para Jerusalém. Então é bom nós lembrarmos que dentro da história deste grande e poderoso império, o Império Medo-Persa, um fato que nos chama a atenção é que este foi o império que Deus se utilizou para mandar o povo voltar para a sua terra em Babilônia. E eu gostaria de ler, para nós concluirmos essa parte introdutória do programa, 2 textos bíblicos. O primeiro está no livro de Isaías, capítulo de número 45. Acredito que você conhece essa profecia, que foi exatamente cerca de 700 anos antes de Cristo, mais ou menos 200 anos antes de cumprir-se essa profecia, mais ou menos 150 anos antes de Ciro nascer, que Deus já estava usando Isaías para chamar Ciro de meu pastor e de meu ungido. Isaías capítulo 45 diz assim, deixa eu falar aqui nessa tela, é muito interessante essa profecia. No capítulo 45, observe que Ciro é chamado de meu ungido, e essa profecia não é messiânica, ela não fala sobre Cristo, ela fala sobre Ciro. Diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É uma profecia que Deus iria dar a Ciro poder para conquistar o mundo, de forma que as portas de bronze e os ferrolhos de ferro não iriam impedir que ele conquistasse os povos e as nações. Aí Deus diz, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Aí diz, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. É como se Deus estivesse usando Isaías cerca de 150 anos antes de Ciro nascer, ou cerca de 200 anos antes de Ciro conquistar a Babilônia. Deus já estava chamando Ciro pelo nome e dizendo que iria despedaçar as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Mas por que Deus faria isso? Olha o texto, versículo 4 diz, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. E um dos textos mais extraordinários da Bíblia é exatamente o livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4, que fala sobre o cumprimento desta profecia. Veja que coisa interessante. Então, os medos e os persas conquistaram a Babilônia, depois Ciro domina os medos e torna-se agora o grande imperador do mundo. Aí diz Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, era mais ou menos 536, mais ou menos, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós
de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então eu posso dizer que o Império Medo-Persa serviu para cumprir esta profecia. Foi nos dias de Ciro que Ciro ordenou que o povo judeu retornasse para a Babilônia para reconstruir primeiro o templo, depois a cidade e futuramente, nos dias de Artaxerxes, reconstruir os muros de Jerusalém.